professores, aqui é o PCNP André, representando a equipe do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte, e nessa formação sobre o PowerPoint, nós vamos mostrar para vocês como utilizar as animações do PowerPoint para dar um apoio didático nas suas aulas. Nós, como professores, muitas vezes temos ideias únicas, para utilizar a nossa didática com os nossos alunos. E às vezes gostaríamos de ter um programa no computador que pudesse dar vida a essas ideias didáticas, não é isso? Então, nessa formação, é isso que nós vamos fazer. Focar nas animações de forma para uso didático, tá bom? E junto com essa formação, nós gostaríamos de fazer um desafio muito legal para ajudar no nosso engajamento como professores, tá bom? É o desafio Eu Também Mando Bem no PowerPoint. Então nós gostaríamos que vocês compartilhassem conosco as aulas que vocês já fizeram utilizando as animações do PowerPoint. Como que você faz? Envia para o seu coordenador, ele vai enviar para nós vamos analisar e aquelas que a gente achar bem interessante nós vamos compartilhar com a nossa rede, tá bom? Isso para ajudar no nosso engajamento como professores. Nós também precisamos dessa ideia, de engajamento, de nos movimentar de alguma forma, tá bom? Nós vamos mostrar agora para vocês algumas aulas que eu inclusive já utilizei em sala de aula, tá bom? E teve resultados muito bons, porque isso ajuda um pouco mais na cognição por causa da animação visual que o aluno vai ter com essas aulas, tá bom? Então eu vou fazer um desafio para vocês agora. Será que você consegue fazer isso que a gente fez usando somente o PowerPoint? Será que você consegue fazer algo melhor ainda do que isso? Tá bom? Então compartilha conosco. Vamos dar uma olhada nisso aqui? Então pessoal, vamos para essa ideia na prática, tá bom? Essa aula aqui eu passei para uma turma de 7º ano, uma turma bastante difícil, do 7º A até o 7º E, e aí eu tive que recorrer à tecnologia para me dar esse apoio didático que eu precisava. A habilidade relacionada aqui é a habilidade EF07MA33, estabeleceu o número π como a razão entre a medida de uma circunferência e o seu diâmetro, para compreender e resolver problemas, inclusive de natureza histórica. É o 7º ano, Unidade temática, grandezas e medidas, e o objeto de conhecimento é medida do comprimento da circunferência. Então vamos lá, para essa aula eu dei um título Descobrindo a razão π, tá? E coloquei para eles conhecerem os elementos de uma circunferência. Aqui você coloca a animação, legal, Aí você pergunta para os alunos, o que vocês estão vendo, Alguns vão dizer que é uma bola, outros vão dizer que é um círculo, Até esfera, dificilmente alguém vai dizer circunferência, tá bom? Mas a ideia é você combinar com eles que na matemática o nome é circunferência. Aí você pergunta o que é isso daí. Alguns dizem ponto, outros dizem uma bolinha menor, Mas combina com eles que vai ser o centro da circunferência. E esse daí é mais fácil, Muitos deles dizem que isso daí é raio como o raio da bicicleta. E você pode dizer que esse a gente pode chamar de raio, tá bom? Aí dando os nomes, o contorno é a circunferência, o centro é o centro da circunferência, o raio é toda a linha que vai do centro até a borda da circunferência, E também tem uma medida aqui bem interessante, que é como se fosse uma corda que vai de um lado ao outro da circunferência passando pelo centro. E o nome dela vai ser diâmetro. Aí eu tiro todos esses elementos de cena, com uma animação, mudo o título aí dizendo como se obtém o número π. E aí nós vamos mandar o diâmetro para o ladinho aqui, para medir o tamanho dele. Vamos transformar essa circunferência numa linha. Olha que legal, isso é feito somente com o PowerPoint, tá bom? E aí, será que você consegue fazer isso? Ou algo melhor? Não precisa ser igual esse, tá bom? Pode ser diferente, mas olha aí, transformando a circunferência numa linha. Vamos ver as medidas? O exemplo aqui, 5 centímetros para o diâmetro, tá bom? E a medida da circunferência vai ser de 15,70 centímetros aproximadamente. Aí eu vou dizer o seguinte: o número π é a razão entre a medida da circunferência e do diâmetro. E que essa letra grega π vai ser obtida pela razão aí, já na forma matemática, C sobre D, que dá aproximadamente 15,70 sobre 5 centímetros, que dá aproximadamente 3,14. Muito legal isso, Vou mostrar para vocês também um relógio que nós criamos utilizando apenas o PowerPoint a título de exemplo, do potencial do PowerPoint, tá bom? Aqui você vai fazer um trabalho de recuperação para os alunos que vêm desde o 5º aninho, com problemas nesse sistema sexagesimal, tá bom? Esse relógio ele está proporcional com hora, minuto, segundo. Está acelerado para a gente ver esses movimentos, tá bom? Mas aqui você poderia perguntar inclusive hora, vou parar aqui
e perguntar para os alunos, algum aluno, né? Alguém consegue dizer que horas são, né? Também, mais um exemplo aqui, os ponteiros vão parar onde você indicar e você pode perguntar para os alunos as horas. Bom, então vamos lá para essa formação, né? E eu espero que eu tenha desafiado vocês a mandar suas produções para nós, né? Mostrar como você tem feito aí e eu espero que tenha inspirado vocês também. Vamos para a aula. Como vocês devem ter notado, eu sou da área de matemática, então nós vamos ter mais exemplos da área de matemática, mas vamos ter também exemplos de outras áreas. Esse conhecimento que a gente vai passar para vocês serve para qualquer disciplina, tá bom? O limite é a sua criatividade. Então teve a ideia, consegue aplicar essa ideia no PowerPoint, você pode utilizá-lo com essas animações que a gente vai mostrar agora para vocês. Uma outra coisa importante, a gente está utilizando aqui o Office 365, esse do nosso e-mail institucional, tá bom? Todos nós temos eles à disposição, basta você baixar e instalar no seu computador. Então vamos lá para a nossa formação. Então vamos lá, iniciando com o PowerPoint. Vou clicar aqui em apresentação em branco. Então aqui nós temos a página inicial. Lembrando que aqui nessa página inicial tem um menu que o desenvolvedor desse programa considera que as pessoas mais vão utilizar, tá bom? Então por isso ele colocou página inicial. Tem aqui, por exemplo, formas, né? Tem organização de texto, algum tipo de formatação também e várias outras coisas como novo slide e outras coisas aqui que são próprias para quem considera essa página importante, tá bom? Inserir, minha recomendação é que essas demais abas aqui, que vocês utilizem a intuição, tá bom? Inserir é inserir coisas, né? Inserir imagens, tá bom? Inserir formas, né? Algumas repetem da página inicial, tá bom? Inserir vídeo, inserir áudio, tá bom? É isso aqui, tá bom? As transições, que é aquele efeito de animação entre um slide e outro, que o pessoal utiliza muito para fazer show de slides, tá bom? Esse aqui é o painel de animações. Nós vamos focar nesse daqui hoje, tá bom? A apresentação de slides, que é aqui também importante, porque dá para você gravar a apresentação. Nós vamos falar um pouco sobre essa parte também. Revisão, tem revisão ortográfica e outras coisas mais. Exibir, tem também um menu de exibir coisas, tá bom? Como, por exemplo, linhas de grade para você se orientar, se você quiser marcar as posições, tá bom? A régua, tá bom? Entre outras coisas. Não vou focar nisso hoje, tá? Vou voltar lá para a página inicial. Aqui nós não vamos deixar nada, então eu vou apagar o que aparece aqui como opção, que é para digitar, selecionando pela borda, clicando em Delete. O de baixo também, tá bom? Vou clicar aqui em inserir, tá? Pode ser em inserir e pode ser na página inicial também, porque os dois vão ter essas formas aqui, tá? Então eu vou inserir algumas formas aqui, por exemplo, como um triângulo, tá bom? Vou deixar ele desenhado aqui. Vou inserir também aqui, agora apareceu aqui do lado, né? Um retângulo, tá bom? Vou pegar esse retângulo aqui, vou colocar aqui. Vou ajustar um pouquinho aqui. Observe que o PowerPoint deixa essas linhas de guia para você, como se fosse um imãzinho para você se orientar, né? Vou pegar agora um pentágono, tá bom? Que é essa figurinha aqui. Vou desenhar aqui. Vou pegar também um hexágono e vou desenhar aqui, tá bom? Então olha só, eu desenhei aqui algumas figuras geométricas, só para eu mostrar para vocês as funções desse painel de animações aqui, tá bom? Então olha só que interessante. Se eu quiser selecionar todas elas de uma vez só para colocar mais centralizadas, basta eu, né, clicar com o mouse numa região que dá para pegar todas através de uma seleção na forma de retângulo, tá bom? Então eu clico com o mouse em algum lugar, arrasto, marcando todas elas, tá bom? E vou posicionar aqui, mais ou menos no centro, ok? Vou separar um pouquinho mais cada uma delas aqui e deixar, diminuir um pouquinho mais esse hexágono, tá bom? Deixar na altura aqui do pentágono e assim vai. Eu posso diferenciar as cores disso caso eu queira, tá? Utilizando essa opção aqui, de preenchimento de forma. Quando você clica numa forma, aparece essa opção de formato de forma e aqui tem para você mudar. Então vou deixar o triângulo azul mesmo, vou mudar preenchimento do retângulo para esse verde aqui. Esse pentágono vou deixar ele em amarelo e vou deixar esse último aqui
Vamos pegar um vermelho aqui, tá bom? Então olha só, cada um deles tem uma cor, né? E se eu fosse colocar no modo apresentação de slides do começo, eles já iriam estar aí, não é isso? Por quê? Porque não tem nenhuma animação que faça com que eu tenha um controle sobre quando cada um deles vai aparecer. Então vou apertar a tecla ESC, voltei para a posição lá de edição, né? E vou selecionar o meu triângulo. Então olha só, na aba de animações, e vocês vão ver que tem o seguinte, ó. Aqui nós vamos ter essas animações de forma verdinha, e se você clicar aqui, ó, nessa setinha para baixo, né, vão aparecer para vocês 3 cores de animação. As verdes, que são animações de entrada. Essas meio laranja aqui, ó, que é de ênfase. E essas em vermelho que são de saída. E ainda tem essa aqui que são caminhos da animação, e eu já falo delas, tá bom? O que é importante você fazer aqui é você usar a lógica, tá? A animação de entrada significa que vai haver uma animação para entrar aquele objeto que você quer animar. A animação de ênfase é um destaque, né? Então, se eu quero que aquela imagem, aquele objeto que já está na cena, que ele pulse, então vou clicar que ele vai pulsar. Se eu quiser que ele faça uma rotação, então vai ser aqui que eu vou clicar, tá bom? E se ele também já estando na cena, eu quiser que ele saia, é aqui na opção de animação de saída, tá? Então, olha só. Tem aqui também mais opções de animação de cada uma delas, tá? Ó, se eu clicar aqui, por exemplo, mais efeitos de entrada, vocês vão ver que aparece essa janelinha aqui, ó. E eu vou clicar em alguma delas, vocês vão ver que, como eu marquei o triângulo, ele está sendo animado, tá bom? É importante que essas animações, elas atendam você no sentido didático, tá bom? Não tem muita regra aqui não, mas a regra principal é que atenda de forma didática. Então, por exemplo, se eu colocar isso aqui de apagar, ele vai fazer aquele efeito ali, tá bom? Se eu colocar, por exemplo, esse daqui de surgir, ó, é um efeito interessante para mim. Então, eu vou deixar o surgir. Deu um OK. Se eu der uma apresentação, o que vai acontecer? Todos vão estar aí, menos o triângulo, porque o triângulo vai surgir. Olha lá, tá vendo? ESC novamente. Só que as outras não estão animadas. Por quê? Eu não pus nenhuma animação nelas ainda. Vou selecionar um retângulo e vou colocar essa aqui também de apagar, tá bom? Que é a animação que vocês acabaram de ver. Eu posso também direcionar ela vindo da esquerda, ó. Então tá ótimo. Tenho 2 animações agora. Vou animar o meu pentágono. O pentágono eu vou fazer essa animação do tipo volante, tá vendo? Ó? Só que ela ficou meio lenta. Então eu vou aqui na duração, ó, e vou diminuir para 1 segundo em vez de 2. E vou também animar esse daqui que é o meu hexágono. E nele também eu vou colocar a opção de flutuar. Deixa eu ver se ficou legal. Então tá legal também essa daqui. E agora eu vou colocar no modo apresentação. Olha só o que vai acontecer. Eu vou dar um clique. Vai aparecer o triângulo, depois o retângulo, depois o pentágono, depois o hexágono. Isso aqui é importante didaticamente porque se eu quiser, por exemplo, deixar apenas o triângulo em destaque, né? E perguntar para os alunos, por exemplo, do 5º ano, que figura que é essa, fazendo uma revisão, né? Eles vão dizer o seguinte: que figura geométrica é essa? É um triângulo, professor. Aí eu dou um clique e falo: e essa? É um retângulo. E assim sucessivamente, tá bom? A ideia é que você tenha um controle das animações de forma didática, para que você possa fazer a sua aula. Vou dar um ESC novamente. Então nós acabamos de ver aí a forma de animação, selecionando aqui a figurinha de entrada, que é esse verde, tá? Tem uma coisa muito importante aqui, que é o painel de animações, tá bom? Por que ele é importante? Quando você clica aqui, aparece esse painel que te dá um controle maior das animações na ordem que ela aparece, no tempo que elas vão aparecer, tá bom? E algumas opções a mais que você tem aqui, ó, nas opções do efeito, tá? Então, olha só, o triângulo é esse primeiro aqui da animação, retângulo, pentágono, hexágono, na ordem como vocês viram aqui, tá bom? Então é importante você deixar esse painel ativado para você ter um controle maior das suas animações. Agora eu quero colocar, por exemplo, um destaque nessa daqui, ó, do triângulo, né? Porque eu queria falar alguma coisa em especial do triângulo hoje, por exemplo. Então, isso na sua aula, né? Então eu vou aqui nas animações de ênfase, por exemplo. Aí você tem pulso, vibração, né? Rotação. Eu vou colocar essa aqui a opção de aumentar.
Eu vou clicando aqui na opção de aumentar, no ênfase, olha o que vai acontecer, ele vai aumentar de tamanho, não é isso? Só que olha que interessante, a animaçãozinha aqui meio laranja, meio amarela, substituiu aquela verde. De maneira que quando eu colocar as apresentações, ele já vai estar aqui porque ele não tem efeito de entrada, mas sim de ênfase, ó, que vai aumentar, tá vendo? Então não era isso que eu queria que ele entrasse e depois de todos aparecerem, ele aumentasse o tamanho. Então eu vou clicar nele e vou desfazer, clicando no Ctrl Z, né? E vou adicionar, em vez de só colocar uma animação de ênfase aqui, eu vou clicar aqui, ó, em adicionar, que eu quero mais uma, né? E essa mais uma é a animação de aumentar, no ênfase, tá? Então olha só, agora sim, né? E dá para você aumentar você clicando aqui, ó, nessa animação de ênfase, eu vou clicar nela, vou nas opções do efeito e vocês vão ver que ela está aumentando para 150, tá vendo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, para 200%. Então eu posso também controlar isso dando OK e ele vai dobrar de tamanho, ok? Então vamos ver isso como aconteceu. Não tem nada, ao meu clique aparecem todas elas, né? Cada vez que eu clicar. E no final o triângulo aumenta, vamos supor que eu queira dar um destaque nele, ó, aumentou, tá bom? Aí, vamos supor que depois que o triângulo aumentar, eu quero que os demais saiam de cena e o triângulo venha para o meio. Olha só o que eu vou fazer aqui. Então, eu posso selecionar todos de uma vez só, né? E aqui, em vez de eu ir direto na opção de saída, eu vou na opção de adicionar efeito, que eu vou pôr uma a mais, e vai ser de saída. E aí tem as opções. Você clicar aqui, ó, tem uma até que é de sair mesmo, tá bom? Eu posso colocar esse de esmaecer, esse de apagar, eu vou colocar esse de sair mesmo, tá bom? Então eles vão sair. Só para ver o que aconteceu, ó, entra, né, todos eles, destaca o triângulo, e os outros saem. Só que o triângulo não foi para o meio ainda. A próxima animação que eu vou colocar, eu quero que ele saia daqui, dessa posição, e venha mais ou menos para o centro, né? Então eu vou adicionar animação, só que agora eu vou lá naquelas animações, essas aqui, ó, de caminho, tá? E aí tem vários modelos. Eu vou pegar essa de linha, por quê? Não, onde está o verdinho é onde vai iniciar a animação e o vermelho é onde ela termina. Então ela está na forma de linha, tá bom? Eu poderia clicar aqui, ó, no mais trajetórias e pegar uma direto que vai da esquerda para a direita, tá vendo? Ó? Então eu vou pegar essa aqui mesmo, tá bom? Mas eu poderia pegar lá também e ajustar. Vou pegar essa daqui, vou dar um OK e olha só o que está acontecendo. Essa bolinha verde é onde está a figura e a vermelha não onde vai parar. Então eu vou colocar no meio aqui, ó, tá vendo? E aí você pode ficar a princípio achando que está uma bagunça, mas o seu controle vai ser o seguinte, ó, você precisa estar atento ao que está acontecendo. Vai entrar cada uma delas quando eu clicar no clique do mouse, né? Ou na setinha para a direita do teclado. Depois que eu clicar mais uma vez, vai aumentar o triângulo, porque é isso que está acontecendo aqui, ó, tá vendo? Nessa ordem que está aqui. Depois a animaçãozinha em vermelho vai fazer sair essas três aqui, que é o retângulo, o pentágono e o hexágono, tá bom? E depois o triângulo vai sair dessa posição e vai parar mais ou menos no centro. Vamos ver isso acontecer? Então olha só, entrando todo mundo. Agora vai aumentar o triângulo, vai sair aquelas três figuras e o triângulo vai vir para o centro, tá bom? Então isso foi eu que criei para meu uso didático, né? Ou seja, as animações vão ajudar você a tornar a aula um pouco mais lúdica, ao mesmo tempo que favorece a cognição dos alunos, correto? Então vamos lá, vamos criar uma outra página para dar um andamento nas nossas animações e a utilização didática delas. Então vou clicar aqui, ó, novo slide com o botão direito, vou apagar essas coisas aqui novamente, né? E vamos fazer um exemplo agora, colocando mais um retângulo aqui, tá? Só que esse retângulo agora, eu quero dar um tamanho específico para ele, tá bom? Aí aqui eu vou colocar, por exemplo, uma altura de 2 centímetros, tá bom? Então eu vou selecionar ali no tamanho, colocar 2 e
na largura, eu vou colocar 8. Então ele tem 2 centímetros por 8. Aqui você posiciona. É importante você colocar textos, né, explicando o que você vai fazer para os alunos. Então, se essa aula fosse, por exemplo, uma aula sobre fração, eu vou clicar aqui na caixa de texto e vou escrever aqui sobre representação de frações, por exemplo, né? Então, eu vou também colocar os textos que forem importantes aqui e eu posso animar também eles, tá bom? Lembrando que a animação é para uso didático, né? Então, anima aquilo que for necessário. Eu vou dar uma melhorada nessa forma, ó. Para você fazer formato da forma, você vem na onde? Formato de forma. Cliquei aqui. Eu vou aumentar um pouco a espessura da linha dessa forma, colocando essa daqui, e eu não quero que ela seja preenchida, tá? Então eu vou aqui na opção de preenchimento e vou marcar sem preenchimento, tá? Então eu tenho aqui uma figura e eu quero fazer aquele desenho de representação de frações como se fosse representar um meio, correto? Só que eu queria animar isso, né? Então eu vou primeiro fazer o desenho todo que eu preciso aqui, ó. E tá vendo essa linha? Eu vou fazer uma divisão aqui, ó. E quando você clica lá na linha, aparece essa figurinha aqui, né? Como se fosse um sinalzinho de mais, esperando que você execute. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou passear com o mouse até o tamanho que me interessa, que é dividir esse nosso retângulo em duas partes, tá? Vou aumentar a espessura dessa linha para uma espessura mais ou menos da mesma que estava aqui, tá bom? Então olha só, se eu quiser mudar a cor também para uma cor vermelha, então eu vou aqui, ó, no contorno da forma e mudo para a cor vermelha, tá? E se eu quiser aumentar um pouco mais, acho que vai ficar melhor um pouco mais largo, eu vou aumentar a espessura para essa daqui. O outro também, ó, vou aumentar a espessura um pouco para essa daqui. Ok, então agora eu tenho um inteiro, né, que eu dividir em dois. Agora eu gostaria de animar isso, que primeiro entrasse a figura do inteiro, né, essa barra inteira, e depois houvesse uma divisão. Aí eu vou clicar aqui nas animações e vou aplicar uma animação, por exemplo, de volante, porque parece que ele faz um desenho ao redor, né? Então eu gostei dessa do volante aqui. E também vou animar essa figurinha aqui, ó, com essa opção de apagar que eu já conheço, tá bom? Se você não sabe, você pode usar as figurinhas para ver o que vai acontecer, ó. E aí cada uma delas você vai utilizar, tá bom? Ó, barras também. Então acho que volante aqui, ou melhor dizendo, apagar aqui é melhor. Só que eu ainda quero direcionar para baixo, ó, como se eu quisesse que viesse de cima para baixo. E que fosse um pouquinho mais lento. Então eu vou colocar 1 segundo para o aluno ver essa divisão, né? Aí eu vou colocar no modo apresentação para a gente ver. Vou lá na apresentação do slide atual, ou posso vir aqui embaixo também e clicar. Vou dar um clique com o mouse. Olha só o que aconteceu. Desenhou o nosso retângulo, né? Que no nosso caso aqui vai ser uma barra de chocolate, por exemplo. Vou dividi-la ao meio. Correto. Então vou dar um ESC e sair. Agora eu gostaria que esse lado fosse pintado, né? Tá bom? Então eu vou lá. Aí, é possível fazer isso no PowerPoint? Então, se você usar a criatividade, você pode tudo aqui, né? Então eu vou lá no inserir, ó, vou pegar um retângulo, tá bom? E vou desenhar ele do tamanho disso daqui, ó. E para ter mais precisão, eu utilizo esse zoom aqui, ó, que vai trazer a tela na sua direção, só para você ter mais visualização e aí ajustar. Então eu vou encostar aqui, ó, esse cantinho. Posso usar a setinha de direção também do teclado para ajustar, tá bom? E vou daqui para baixo ajustar até tapar aqui, ó, tá bom? Então olha só. Eu vou pintar essa linha de preto para mudar a cor dela em relação ao que eu vou preencher, tá bom? Aqui acho que tá ok. Olha só, então agora foi desenhado o nosso retângulo inteiro, foi dividido ao meio e estou pintando esse lado. Então, um pouquinho para a direita, só que eu quero animar isso também, né? Então vou voltar aqui para a opção lá de 100%, né? Um pouquinho menos, para a gente ver a tela toda. Perfeito. Eu vou selecionar isso daqui
e vou aplicar uma animação, ó. Que animação que é essa? Eu vou usar essa de apagar também, ó. Tá bom? Só que eu quero que seja da esquerda. Olha lá. E aqui eu tenho as animações de todos eles, ó. O retângulo, depois esse conector, né, que é essa parte que divide o nosso retângulo, e a parte que é um outro retângulo que vai preencher isso daqui, tá bom? Aí como é que tá ficando isso? Ficando dessa maneira, ó. Desenha, divide ao meio, e aqui nós vamos preencher, tá? Nós vamos agora fazer o seguinte, nós vamos representar isso. Eu posso clicar com o mouse aqui, ó, e fazer um retângulo, mantendo o mouse pressionado para selecionar tudo isso e mudar a posição caso eu queira fazer isso, tá bom? E aí eu vou desenhar aqui agora um meio. Como é que eu faço isso? Vou lá na página inicial, pego essa caixa de texto aqui. Existem várias formas de fazer isso, tá bom? Eu vou utilizar essa daqui porque é prática também. Eu vou desenhar aqui, ó, vou dar um Enter, vou colocar 2 embaixo, tá bom? Então é um meio que eu quero representar. Vou aumentar um pouquinho o tamanho dessa letra. Vou desenhar com essa linhazinha aqui, como se fosse aquela divisão da fração, né? Aquele tracinho que marca a fração. Vou aumentar a espessura dele para essa daqui. E aí tá ok. Só que eu gostaria que o aluno observasse que esse pedaço aqui, ó, vai ser representado com um meio. Então eu vou marcar aqui, ó, com esse desenho, tá bom? E aí eu posso ajustar esse desenho como? Aumentando para cá, né? Tá vendo essa bolinha amarelinha aqui, ó? Você pode ajustar isso fazendo isso aqui, tá bom? E aí eu posso fazer isso aqui. Olha só os ajustes que tem. E agora eu vou girar isso, né? Aumentar um pouquinho a espessura da linha para essa daqui. E vou colocar aqui, ó, na posição para o aluno notar que é isso que eu estou querendo mexer, tá bom? E aí eu vou ainda ligar com uma setinha na direção dessa fração, tá bom? Eu pego uma setinha aqui, por exemplo, essa daqui, e faço uma ligação aqui, tá bom? Só para o aluno notar que é isso que eu estou querendo representar. Não precisa muita perfeição não, só para a gente aprender. Vou aumentar a espessura dessa setinha, e aí está. Só que não está animado isso, né? Se eu der uma apresentação, vai ficar elas aqui aparecendo. Eu quero animar isso também. Vou apertar ESC para voltar. Vou clicar nessa daqui para animar primeiro, né? Vamos supor que eu tenha errado e tenha animado essa primeiro. Ó. Vou colocar uma animação. Pode ser essa aqui mesmo de apagar. Quero de cima para baixo, né? Ó. Depois eu vou animar essa daqui, ó. Esse objeto, né? Esse de dividir aqui, ó, de preferência saindo, né, de dentro para fora. E depois, tá vendo a fração? Eu vou selecionar toda a fração aqui, ó, com o texto e vou puxar de ladinho e vou agrupar. O que é agrupar? É grudar todo mundo, tá bom? E vou na opção de agrupar. Então agora virou uma coisa só isso daqui. Vai facilitar para a gente fazer a animação, tá? Então agora eu vou colocar uma animação aqui. E vai ser essa aqui de apagar mesmo, só que de cima para baixo. Ó, ok? Vou reproduzir desde o começo. Então eu marquei o retângulo, vou reproduzir. Desenho o retângulo, divide ao meio, marca aquela parte, faz aqui a indicação de que é um meio. Só que houve uma inversão aqui, ó. Primeiro apareceu a seta, né? Que é a animação número 4, depois essa chave aqui. E o que eu posso fazer? Ó, vou pegar o 4 e o 5. Por que é importante esse painel de animação? Porque eu posso ajustar. Eu vou clicar aqui em cima da chave, vou puxar para cima com o mouse e vou soltar. Aí inverteu, ó. E agora eu vou clicar no retângulo para ver todos, né? Ó, e vou reproduzir. Olha só. Na ordem que eu queria, né? E aí está a minha animação de forma didática, né? De maneira que eu posso dizer para o aluno, pessoal, vamos pensar que isso é uma barra de chocolate. E se a gente dividi-la ao meio? E se nós marcarmos esse lado aqui? Vamos representar isso, esse pedaço? Como? Através de uma fração 1/2. E lógico, isso aqui vai de cada professor, com o que o aluno já tem de conhecimento prévio, né? E assim vai. Bom, agora vamos para outro exemplo, utilizando outra disciplina que não seja matemática, porque isso aqui serve para todas as disciplinas, né? Cada uma com a sua aplicação.
Bom, nesse slide nós vamos colocar um conteúdo de geografia, tá bom? Chamado Movimento Aparente do Sol. Então eu vou colocar aqui um título, só para a gente se organizar. Movimento Aparente do Sol. E aí vou centralizar esse texto, aumentar um pouco o tamanho da letra. E aqui está jóia. Agora eu vou inserir alguns elementos. Eu preciso de uma montanha pequena desse lado e também uma outra montanha desse outro lado, para que o Sol possa nascer aqui e se pôr aqui, né, do leste até o oeste. E eu vou ensinar vocês a inserir, aqui na opção de ícones, um monte de ícones que o Excel tem. São imagens do estoque, tá bom? São pessoas da imagem, são pessoas com fundo transparente, você pode colocar um monte delas aqui na sua apresentação. E tem esses ícones aqui que são em números também, tá bom? E você pode pesquisar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, montanha. E vamos ver o que dá. Bom, em montanha apareceram essas várias coisas. Eu acho que essa daqui está interessante. Selecionei e vou clicar em inserir. Eu vou fechar essa opção aqui de Dash Design, nós não vamos utilizar. Vou aumentar um pouco o tamanho. Tá legal essa imagem. Dá pra a gente colorir também, tá bom? Acho que esse verde fica legal. Essa imagem eu posso converter ela em formas, tá bom? Que é as mesmas formas daqui, só que desenhadas, tá? E aí o que eu queria fazer? Eu quero tirar esse sol, porque eu vou utilizar um sol da internet, tá bom? Então parece que está agrupado, o que eu vou fazer? Selecionar e vou desagrupar, Agora sim, tá vendo? Tá tudo separado, eu vou apagar isso aqui. Vou inclusive juntar essa parte aqui, Acho que vou apagar essa daqui. Vou selecionar de novo tudo isso aqui e agrupar novamente, tá bom? Vamos ser rápidos, né? Vou colocar aqui no cantinho e olha que interessante, eu posso desagrupar aqui, e fazer com que essa montanhazinha aqui, editando os pontos, né? Eu posso pegar essa montanhazinha aqui e esticar ela até o final aqui, tá vendo? Usando esses pontinhos, interessante, né? Ótimo, vou selecionar tudo, parece que ficou bom agora. Botão direito, agrupar, agrupar. Vou colocar ela aqui no cantinho, diminuir um pouquinho aqui. E vamos lá, do outro lado eu posso fazer uma montanha eu mesmo, tá bom? Utilizando as formas aqui, Vou pegar uma forma que dá parecido com a montanha, por exemplo, essa forma aqui, Vou fazer um desenho, usando aquele esquema de editar os pontos novamente, vou girar, tá vendo, Botão direito, editar pontos, vou fazer isso aqui um pouquinho para cá, aqui, abaixar um pouco essa montanha, né? E o sol vai se pôr aqui. O sol eu vou pegar da internet, tá bom? Então eu vou pesquisar aqui por sol.png. Por quê? Algumas dessas imagens têm um fundo transparente. Vou clicar aqui em imagens e vou procurar uma legal aqui. Acho que essa daqui tá legal. Então, botão direito, copiar imagem e vou lá na minha apresentação e vou colar. Aí aqui eu vou ajustar um pouco o tamanho desse sol. Ele vai nascer daqui, vai fazer um movimento, né? E vai pousar aqui, tá bom? Vai se pôr aqui, né? Só que tem que ficar atrás dessa imagem. Então eu posso com o botão direito aqui, enviar para trás, ou utilizar esse organizar aqui também e enviar para trás. Então só ficou lá atrás, tá vendo? Agora eu gostaria que o sol nascesse aqui no leste e pousasse aqui no oeste. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente precisa ter um movimento, né? Então eu vou lá nas animações que a gente está utilizando. Agora eu vou utilizar essas animações aqui do caminho, tá bom? Então tenho mais opções aqui, que já tem algumas indicadas, tá? Inclusive esse arco que a gente viu para cima está aqui, Posso clicar aqui e ele está me dando um arco para cima, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esticar esse arco até o outro lado aqui, e vou aumentar um pouco para cima, e aí nós temos um movimento, tá bom? Só que eu quero o sol atrás da montanha, Então eu vou colocar ele lá atrás da montanha aqui. Essa parte de baixo aqui, a gente pode ficar tranquilo que ela não aparece, o que aparece é só essa parte do retângulo branco na apresentação. E vai se pôr aqui. Só que eu quero um movimento mais realista ainda. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, nesse movimento,
em editar pontos e vou aumentar um pouco para cima aqui, ó. Vou fazer esse movimento aqui também. Aqui embaixo eu vou também mexer um pouco nessa curva, tá bom? Aqui acho que tá legal. Aqui também eu vou mexer, ó. E aqui também no finalzinho, para ele se pôr bem legal ali, ó. Aí, um pouquinho mais aqui. Olha só, tô criando um movimento personalizado, tá bom? Isso que é legal, né? Então, vou colocar o painel de animação para eu ver de novo, vou reproduzir isso, ó. Então, só que foi muito rápido, né? O que a gente pode fazer? Aqui nas opções do efeito, a gente vai colocar um tempo maior, que é a parte do intervalo. Eu vou colocar aqui 20 segundos, em vez de 2 segundos como estava ali, né? Também nesse efeito aqui, ó, você vai ter início suave e fim suave. O movimento do Sol não tem aparência de aceleração, então eu vou tirar esse início suave, deixar em 0, e o fim suave também deixar em 0. Vou dar um OK. Aí agora você vê o Sol nascendo, dá para você ir falando para os alunos, né? Esse movimento, enquanto o Sol está andando aí e está indo se pousar, né? Ou pousar do outro lado da montanha, tá bom? Se ele entrar lá atrás, tá OK, ó, perfeito, fechou. Então nós conseguimos fazer essa ideia do movimento aparente do Sol. Aí você pode colocar aqui que ele nasce no leste, tá bom? E se põe no oeste. A gente precisa adiantar aqui a nossa aula. Vamos lá para para um próximo exemplo. Vamos fazer uma aula de ciência sobre cadeia alimentar. Então vou criar um novo slide aqui. Vou apagar essas opções que aparecem e eu vou pegar uma imagem lá na internet, tá bom? Então vou colocar aqui, ó, cadeia alimentar. Aí na sua pesquisa, vamos supor que você tenha encontrado algumas imagens, né? Coloquei na opção de imagens. Eu peguei uma aqui, ó, para facilitar, que é essa imagem aqui, tá bom? Essa aqui embaixo que tem um leãozinho aqui. Eu sei que parece infantil, mas é só como exemplo aqui, tá bom? Então, botão direito aqui, copiar, e vou colar essa imagem lá no PowerPoint. O que acontece? Ó, apareceu de novo ideia de design. Pode apagar isso aqui, tá? Eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa imagem aqui e ficaria muito legal a cadeia alimentar. Porém, se eu quisesse deixar isso de uma forma ao meu controle, né? De maneira que o aluno visse primeiro esse negocinho que parece adubo, deve ser isso, né? Aí o que você vai fazer? Você vai querer animar isso, só que é uma imagem inteira, né? A gente teria dificuldade aqui. Você poderia fazer de duas maneiras. Clicando 2 vezes na imagem, você vai ver que aparece o formato, ou melhor dizendo, 2 vezes, ó. Aparece aqui a opção de formato da imagem. E dentre essas coisas que aparecem aqui, você tem a opção de cortar. Então, você poderia usar a opção de cortar, tentar cortar aqui, tá vendo? E deixar só aquilo que você quer. Aí copia a imagem, Ctrl C, Ctrl V, né? Ó, cola. Deixa eu fechar aqui de novo. E você vai abrindo no cortar outras partes da imagem, tá bom? Ó, você pode fazer isso aqui para criar aquilo que você quer apenas. Clica fora, tá vendo? E vai separando, né? Mas também tem uma outra coisa que dá para você fazer. Deixa eu voltar aqui. Voltando no Ctrl Z, tá bom? Tem outra coisa que dá para você fazer, que é você cobrir essas imagens com figuras e você usar a animação de saída, tá bom? Então, olha só, eu vou procurar figuras que possam cobrir isso daqui. Então, por exemplo, posso pegar essa daqui, ó, e cobrir essa daqui de baixo, ó. Vou dar uma girada nela aqui, aumentar um pouco aqui, cobrir. Então, você está vendo que cobriu, né? A imagem, ó, cobriu. Vou cobrir também todas elas primeiro, para depois criar as animações, tá? Agora eu vou cobrir essa seta aqui, ó. Vamos tentar aqui, por exemplo, esse círculo aqui, ó. Aí, aqui vou também aumentar um pouquinho para a direita, para baixo aqui, e vou cobrir. Então, cobrir, né? Deixa eu ver aqui, acho que esse quadradinho aqui, esse retângulo tá bom para cobrir a outra seta.
mais um retângulo, vou cobrir o meu leão, tá bom? E aí tá aqui. E por último vou cobrir essa última seta aqui, tá bom? Então tá todo mundo coberto. Você pode falar para mim, André, mas tá esquisito, né? Porque tá um monte de formas geométricas e isso vai atrapalhar a minha aula. Acontece que eu posso colorir essas figuras de maneira que ela fique da cor do fundo e aí dá a impressão que não é nada, que foi uma animação normal, tá bom? Olha só, eu vou selecionar essa daqui e aplicar uma animação. Só que essa animação vai ser de saída. Por quê? Eu quero que essa figura saia daqui para aparecer o que tem embaixo dela. Então se eu colocar uma da verdinha, ela é de entrada, ela vai me atrapalhar. Vai acontecer isso, ó, eu não quero isso, tá bom? Então eu quero uma da vermelha de saída. Eu vou utilizar essa opção de apagar aqui, ó. Isso, então tá ótimo. Vou fazer isso também para essa daqui. E posso selecionar todas elas na ordem que eu quiser, tá bom? E de uma vez só vou colocar essa opção em vermelho, não esqueça de apagar, tá bom? Ó. Então, interessante, né? Só que aí, ó, ficou todo mundo de uma vez só. Ficou tudo marcado com o número 2, na animação 2 aqui, ó. E eu vou aproveitar que estão todas selecionadas aqui já, ó, já está marcado, né? Posso fazer isso manualmente também, mas já vou aproveitar que já está e vou dizer o seguinte, eu quero que elas iniciem quando eu clicar, iniciar ao clicar. Vocês vão ver que mudou o número, ó. Tá cada uma com um número. Agora eu só checo para ver se está tudo certinho, ó. Essa daqui é a primeira, tá certo? Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é a 2, essa é a 3, ali a 4, essa daqui é a 5, essa daqui é a 6, a 7, a 8, 9 e a 10. Perfeitinho. De maneira que se eu quiser dar uma olhada, ó, eles vão aparecendo, né? Deixa eu colocar da primeira aqui, ó. Selecionei a primeira, número 1. Vou reproduzir. Ó, aparece uma por uma. Ótimo, do jeito que eu queria, tá vendo? Ó? E aí foi uma de cada vez. Eu ainda posso, em cada uma delas, direcionar. Essa aqui para cima tá ok. Essa daqui eu vou colocar da lateral à esquerda, tá vendo? Aquela ali também, da esquerda para a direita. Opa, selecionando essa daqui da esquerda. Essa daqui, ó, vou colocar para baixo. Essa daqui eu vou colocar para baixo também, para ficar mais harmônico, tá? Essa daqui eu vou colocar para direita. Aqui também, essa daqui eu vou colocar para direita. E aqui também, por último, vou colocar para direita. Perfeito. Então eu só vou dar uma checada. Por que eu não colori isso ainda? Porque quando eu colorir elas, eu vou perder a visualização. Vai ficar tudo branco aqui, né? E seria interessante primeiro organizar as animações, tá bom? Então eu vou começar a colorir essa daqui, ó. A primeira, que é aquela que a gente sabe que é o adubo, né? Então eu vou lá no formato de imagem, no preenchimento dela eu coloco preenchimento branco, tá vendo? Ó, da cor da figura aqui. Só que ainda ficou uma borda, né? Eu vou clicar fora aqui, ó. Ficou uma borda, não tá legal ainda. Então eu clico nela também e também tiro a borda, ó, sem contorno, tá bom? Vou fazer isso para todas elas. Eu posso simplesmente copiar essa formatação utilizando o pincel que fica lá na página iniciar, tá vendo? Ó? Então, selecionada que eu quero copiar o formato, né? Vou clicar no pincel, clico aqui, pincel, clico aqui, pincel, aqui. Fechou. Então olha só que interessante. Agora eu vou dar o modo apresentação e vou clicar com o mouse. Eu posso dizer para os alunos, olha gente, aí vamos pensar que tem o adubo, né? Eu não sei se é assim que fala, tá? Pessoal de ciência, me perdoe aí. Também está aparecendo um pedacinho, você pode ajustar aqui, né? Aí a setinha fala que isso vai fazer com que a árvore se alimente disso daqui para dar fruto, né? Depois, quem se alimenta da árvore? Do animal rato, por exemplo, tá bom? Do rato, quem se alimenta do rato? É a cobra, né? Quem se alimenta da cobra, por exemplo, um leão. E o leão, quando morre, né, vira adubo. Tá aí um ciclo interessante de cadeia alimentar, tá bom? Dá um ESC aqui. Mas eu vou dar um exemplo aqui de educação física, só para vocês terem uma ideia. Então eu coloquei aqui o GIFs de atividade física, tá? Então eu vou esperar carregar, vou na opção de imagens e vamos supor que eu tenha achado que essa imagem aqui é legal. Vou clicar para esperar carregar. Ó, ela é uma imagem que tem essa atividade física. Vou clicar com o botão direito, vou copiar,
vou até o meu PowerPoint e vou colar isso daqui, tá bom? Aí colei, né? Eu posso posicionar isso de uma maneira adequada. E aqui está uma aula de educação física explicando para os alunos sobre esse movimento aqui. Vai começar a acontecer a animação quando eu estiver no modo de apresentação, tá bom? Tá aí uma animação utilizando o GIF animado, tá bom? O que é GIF animado? É um tipo de imagem que pode ter uma animação, como é esse caso aqui. E essa aqui está em loop, tá? Bom, pessoal, agora nós vamos partir para a gravação dessa aula, tá bom? Isso é muito importante porque caso você não consiga fazer essa aula ao vivo, de forma remota, é interessante você ter um vídeo sobre essa aula com a sua própria narração, tá bom? Agora aqui, ó, em apresentação de slides, tem integrado no próprio PowerPoint essa opção de gravar a apresentação. Então eu vou clicar aqui, ó, vai aparecer essa tela aqui, tá bom? De gravação, muito interessante. A gravação vai te dar aqui a webcam, que você pode desativar o áudio, desabilitar a webcam e aqui também esconder, ocultar, tá bom? Ó, as animações ainda não estão aparecendo porque você ainda não clicou em gravar. Quando você clicar em gravar, vão aparecer as animações, tá bom? Nós temos aqui embaixo também, ó, um laser que você pode habilitar durante a sua gravação para indicar alguma coisa, tá bom? Para desativar, basta clicar de novo. Tem uma borracha para apagar as marcações que você faz com essa caneta aqui, ó, tá bom? Ó, por exemplo, então clica na borracha e apaga. E você pode também fazer esse marca-texto aqui também, muito interessante, tem isso aqui também, tá bom? Vou apagar essa opção do marca-texto aqui. Então eu vou iniciar a gravação da minha aula e vou avançar como eu avanço normalmente, usando a seta de direção ou o clique do mouse, tá? Então gravar, gravando em 3, 2, 1. Já começou. Observe que sumiram as animações, correto? Então eu vou desmarcar isso aqui e vou começar. Posso clicar aqui, ó. Aí vai aparecer as animações que eu montei, tá bom? E eu vou narrando a minha aula aqui conforme o que eu estou querendo utilizar como didática, tá bom? Vou seguindo em frente, ó. Saindo aquelas animações que a gente aprendeu, né? Fazer a parte das frações. Você pode falar assim, pessoal, vamos pensar que isso aqui é uma barra de chocolate, né? Dividindo em 2, marcando o outro lado, e assim vai. Então você vai narrando a sua gravação aqui, tá bom? Tem também aquela lá que a gente falou sobre o movimento aparente do Sol, né? Observe que aqui, ó, esse Sol vai acabar vindo parar aqui onde está a minha webcam, mas você consegue mudar a posição dessa webcam depois que a gente tiver terminado essa gravação aqui, tá bom? Então vamos mais uma aqui, ó. E vamos para o próximo, que é o da cadeia alimentar, ó, clicando aqui e falando sobre a cadeia alimentar, fazendo a sua narração aí bonitinho, tá bom? E aí quando eu finalizar aqui, ó, vai ficar tudo preto, eu posso parar a gravação aqui ou ao clicar em finalizar, ele encerra sozinho para você, tá bom? O que a gente faz agora? Nós vamos fechar essa janela e vocês vão notar que aqui no PowerPoint já saiu a gravação, tá vendo? É muito legal isso, né? E você vem aqui, ó, onde estava atrapalhando, né, o movimento aparente do Sol, eu posso posicionar a webcam aqui, ó. E aí não atrapalha, tá bom? Agora, como é que eu faço para salvar em vídeo? Porque ainda está em PowerPoint, fez só a gravação da aula, né? Eu vou aqui, ó, na opção de arquivo. Em vez de ir em salvar ou salvar como, nós vamos na opção de exportar, tá bom? E aqui nós vamos em criar vídeo, ó. Depois que clicou em criar vídeo, você não precisa fazer mais nada, vai salvar em Full HD mesmo, tá bom? Já é suficiente só clicar em vídeo e clicar em criar vídeo. Quando você clica aqui, vai perguntar para você onde você quer salvar. Nesse caso, eu vou pôr na área de trabalho e vou chamar de aula exemplo, tá? Vou clicar em salvar. Aqui, ó, é onde está mostrando o processo de salvamento desse vídeo. Isso pode demorar muito, dependendo do seu computador e também do conteúdo que tem aqui, tá? Essa parte demora mesmo, conforme a quantidade de coisas que você colocou. Então eu vou pular o vídeo para nós ganharmos tempo aqui, tá bom? Então encerrando aqui a gravação, vamos ver como é que ficou esse vídeo aqui, tá bom? Então salvou lá na área de trabalho, é esse vídeo aqui da aula exemplo. E observe que agora é um vídeo. Se eu clicar aqui, vai tocar no programa que toca vídeo, tá bom? E tá aí a nossa aula gravada. Lembra que a gente mudou a posição da webcam para essa daqui, né?
Então tá bonitinho aí. E agora que é um vídeo, você pode compartilhar pelo Google Drive, pelo Google Classroom, tá? Pelo Teams, pelo OneDrive, até mesmo no YouTube, e compartilhar com seus alunos de diversas maneiras aí, tá bom? E aí segue outros exemplos, né, de tudo que você pode fazer utilizando a sua criatividade, animações do PowerPoint, tá bom? E nós esperamos que essa formação tenha inspirado cada um de vocês a utilizarem o PowerPoint dessa maneira, né, com as animações, para potencializar a didática das suas aulas. Um abraço e até a próxima!